Muito boa noite, irmãos que nos acompanham na noite de hoje, através do Facebook e também do YouTube. Neste momento, nós convidamos a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, elevando nosso pensamento, pedindo proteção, amparo e ao mesmo tempo esclarecimento da nossa caminhada. Que Deus, construtor do universo, Jesus, nosso irmão e mestre, nos acompanhe, ilumine, nos inspire na caminhada e, acima de tudo, nos proteja, dando a nós o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores, quer físicas ou da alma. E assim, irmanado nesse pensamento, volvemos dizendo: Pai, nosso que estás no céu e em toda a parte em louvor de todas as criaturas, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua santa e sábia vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso espiritual, o pão do corpo, o pão do espírito, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos a dos nossos devedores. Mas não nos permita, por caridade, cairmos, pois, em tentações. Livra-nos de todos os males. Auxilia-nos a fazer o bem, hoje, amanhã e sempre. Pois teu reino, o poder, a glória e a misericórdia para todos sempre. E em teu nome, Pai, em nome de Jesus, nosso irmão e mestre, dos mentores e guias espirituais de nossa casa e desse trabalho, declaramos aberto nossas atividades na noite deste sábado. Bem, meus irmãos, o tema que nos convida à reflexão, ao nosso aprendizado na noite de hoje, ele nos traz como título preocupação. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã. Se não vejamos a narrativa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 6. E a narrativa, ela vem do Evangelho de Lucas. A estratégia da preocupação e nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosos, obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois obviamente que tudo que podemos e devemos dirigir é somente nossas próprias vidas. São realmente diversas as preocupações sobre os quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional, de nos preocuparmos antes do tempo, certo, com as coisas e pessoas, o que ocasiona insônia, decepções, angústias, pelo temor antecipado que poderia vir a acontecer no amanhã. Não confundamos preocupação com previdência, porque se preparar e ser precavido para realizar planos para os dias vindouros é tino de bom senso e lógica, mas prudência não é preocupação. Por enquanto,
Uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando seus projetos e empreendimentos de hoje. Nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato de relacionarmos preocupações com dar proteção. Passamos a nos comportar afirmando: lógico que eu me preocupo com você, eu o amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando na verdade estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir, às vezes, o modo imperecível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Não estejamos inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta seu mal. O Criador provê suas criaturas com o necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós com a necessidade sem nos dar meios de supri-la. Vede os pássaros do céu, vede os lírios do campo. Além do mais, podia-nos que fizéssemos observações como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina que todos acolhem. O Mestre queria dizer com essas afirmativas que tudo o que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo, e o que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns, cooperam da mesma forma para os de outros. Quando há confiança, existe fé. E essa fé é que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos justamente proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Muito bem, estimados irmãos, internautas, quando Jesus nos alerta claramente, falando para nós observarmos os pássaros do céu, o que eles não semeiam, mas colhem. Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã. Recomendação, hein? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e a cada dia basta o seu mal. Dessa narrativa aí, nós podemos tirar categoricamente 5 lições para nos dar o grau de pensamento, de reflexão e, consequentemente, de aprendizado. De aprendizado, sim. Porque ele nos traz uma síntese de como nós devemos agir e aproveitar o hoje, o presente. Inclusive, no livro Renovando Atitudes, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós encontramos justamente essa questão da estratégia da preocupação, de nos mantermos distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. E fala que nós desperdiçamos, quando ele fala aí claramente, desperdiçamos, consequentemente, tempo e energias preciosas, obcecados com eventos do porvir sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo o que podemos e devemos dirigir é somente nossas próprias vidas. É bem racional e bem refletivo para a reflexão nessa questão. Como eu falei, nós tiramos 5 lições importantes neste texto, nesta narrativa, no livro Renovando Atitudes e também nos próprios ensinamentos do Mestre Jesus. A primeira lição que nós vamos tirar é ficar no agora,
focar no agora. Sabemos que é verdade que ficar viajando ao futuro tira a nossa capacidade de agir efetivamente para resolver assuntos que são importantes para nós e sobre os quais temos possibilidade de ação efetiva no momento presente. Ainda assim, muitas vezes nós caímos na tentação, olha bem, nós caímos na tentação de nos ausentarmos do presente e fixarmos lá para o futuro. Nos fixarmos em especulações sobre o talvez ou o que possa acontecer, esquecendo do presente, da vida aqui e do aqui e agora. Quanto mais nós nos aventuramos a esse terreno, mais a nossa mente criativa arruma hipóteses sem nenhum fundamento sobre o rumo que coisas podem tomar e que nos deixa preocupados e ansiosos com relação ao futuro. E desse jeito fica cada vez mais difícil de livrar-se das preocupações. Focamos muitas vezes no que será o futuro. O que vai ser o meu amanhã? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser quando eu partir? O que serão deles? Muitas vezes é um pensamento comum na sociedade. É um pensamento comum em nós. Nós pensamos também o que vai ser de mim quando eu chegar à tenridade. O que será de mim tal dia? Essa é essa questão. Muitas vezes nós esquecemos da lição do Evangelho de Cristo. Que ele diz: observai os pássaros do céu, eles não semeiam, mas colhem. E o Pai lhe dá o provento. Então, é o convite para nós focarmos justamente no melhor momento da nossa vida, que é o momento presente, que é a oportunidade real que foi dada a nós através da bênção da reencarnação, para que nós possamos aproveitar o momento presente e aí sim construir degraus para o futuro. Mas não desviarmos das vidas presentes, das missões que se fazem presentes. Não desviar, muitas vezes, o caminho dos problemas que aparecem, das alegrias, da série de situações, focando apenas que será o amanhã. Não. Vamos focar hoje, porque o momento é agora. Já tem um velho ditado da sabedoria popular que diz o seguinte: ontem pertence à história e o futuro a Deus pertence. É um ditado da sabedoria popular. Mas, se nós focarmos realmente na questão, nós focamos que o melhor momento é o que é nos dado hoje. Que o que eu fui ontem, hoje eu estou trabalhando, eu estou recebendo auxílio, oportunidade de construir e reconstruir a minha própria história, a minha própria caminhada. Então, a minha preocupação tem que ser o foco no presente. A preocupação tem que ser no foco naquilo que realmente está à minha frente, ao meu lado, ao meu derredor, e qual eu possa transformar, o qual eu possa modificar e, consequentemente, me modificando, me renovando e me restabelecendo. Muitas vezes a própria harmonia entre a criatura e o próprio Criador. Então, vamos focar. Primeira lição: ficar no agora, ficar no presente. Mas na sequência já vem logo uma segunda lição. Olha bem, já nos apresenta uma segunda lição e ela é algo que nos convida a refletir, que nos convida a vivenciar, que nos convida a exercer essa questão. São realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que pensam sobre nós, o que pensam das nossas atitudes. Nós muitas vezes esquecemos de viver a nossa vida em preocupação com o que os outros estão pensando da nossa vida, da nossa atividade, do que fazemos, do que exercemos. Nos preocupamos muitas vezes a morte de familiares e outros tantos. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões,
o que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração, ou mesmo o retorno da vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Por mais que tenhamos boas intenções, existe um limite entre aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que entra nas terras do livre-arbítrio das outras pessoas. Vamos sempre procurar dar a melhor orientação que dispomos para nossos filhos. Vamos orientá-los, vamos procurar dar a orientação do caminho da retidão, do caminho a seguir, daquilo que deve ele seguir no bom caminho e dando a nós, nessa caminhada, um bom exemplo também. Vamos tratar os outros com gentileza e com respeito. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como Deus te ama. Vamos amar, vamos dar respeito ao outro, vamos tratar com gentileza. Mas tudo o que fazemos deve ser baseado nos nossos valores, ou seja, em atitudes que teríamos de qualquer jeito com qualquer pessoa. Atitude de retidão, atitude de amor, a atitude de perseverança e da caminhada. Esperar a retribuição afetiva por parte dos outros vai gerar um estado de preocupação. Isso vai acontecer, né? Pois tentamos amoldar nossas atitudes esperando o reconhecimento dos outros. Esperamos que alguém reconheça as nossas atitudes, o nosso trabalho, seja reconhecido. Pois tentamos amoldar nossas atitudes esperando reconhecimento. Deixamos de ser nós mesmos. Quando nós fazemos isso, quando nós esperamos o reconhecimento do outro, quando nós esperamos que alguém aplauda a nossa atividade, o nosso desenvolver, às vezes nos torna o quê? Frustração e decepção. Então, vamos focar e cuidar da nossa vida, focando o respeito, o amor, a orientação e cumprindo os desígnios imperativos do Cristo, as orientações da lei natural, e seguimos tudo aquilo que nos é orientado pelo Evangelho e a própria caminhada que vai nos tornar espíritos em evolução e chegarmos a outras dimensões. Essa é a segunda lição. Temos aí também outra situação. Já podemos ver a terceira lição. A diferença entre preocupação e precaução. Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional, de nos preocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas que ocasionam insônias, decepções, angústias pelo temor antecipado de que poderá vir a acontecer no amanhã. Isso é uma constante na caminhada. Quantas e quantas vezes nós nos preocupamos antecipadamente com o que possa acontecer? Quantas e quantas vezes nós perdemos sono e tudo assim, mas se isso, perdemos sono com coisas que talvez nem venham acontecer, mas nós já estamos nos preocupando lá na frente, esquecendo que nós temos que desenvolver o equilíbrio e administrarmos o nosso presente. É coisa bem conflitante muitas vezes dentro de nós. Não vamos confundir preocupação com previdência. Porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias vindouros é tino de bom senso e de lógica, mas prudência não é preocupação. Porque enquanto uma coisa é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando os seus projetos e empreendimentos de hoje. O bom senso, ele avalia situações, hipóteses e soluções, para poder se livrar da preocupação, mas sempre mantendo a serenidade, atendo-se a fatos conhecidos, não a especulações. Então, o convite é para que nós tenhamos
foco nos fatos, que nós tenhamos foco nos acontecimentos que estão à nossa vista, ao nosso derredor, ao nosso presente, focando aquilo que podemos modificar nessa própria caminhada, nessa própria existência, nesse próprio presencial. E mantendo a serenidade, atento aos fatos conhecidos e não especulações. Muitas vezes especulamos isso, aquilo, outro, que são coisas futuras, coisas que muitas vezes não poderão acontecer. Quantas e quantas vezes nós nos debruçamos em utopias? É muito pródigo do ser humano de nós a nos detalhar na utopia e esquecendo da vida presente. Mas temos que batalhar, temos que caminhar e seguir adiante na questão. Se vou apresentar, olha bem, um exemplo claro, se eu vou apresentar um projeto, uma reunião, posso levar um material adicional que tenha relação ao assunto que pode ser útil, caso surja um questionamento, eu vou levar em conta o público da reunião, se são pessoas conhecidas ou não, para adequar a linguagem que vou usar, entre outras coisas. Mas pensar se as pessoas vão gostar, se o capeamento de vídeo vai dar problema, se vai acabar a energia e ficar tudo às escuras, se eu deixar, minha mente vai longe e vai me desviar do que é importante para o momento. Se eu vou, de repente, pensar que eu vou fazer uma determinada atividade e começar e não focar na atividade em si, no seu objetivo final, no alvo a atingir, e começar a pensar em consequências do que pode acontecer no decorrer, pensar, pode faltar luz, pode faltar isso, pode faltar aquilo. De repente, eu vou pensar no que pode faltar e não vou pensar no que pode estar, no que pode estar presente. Assim é a nossa vida. Hoje, nós temos a nossa família. Nós temos a preocupação de orientar e nos orientar. A preocupação de conviver em sociedade. Temos a preocupação de convivermos também com o nosso próprio eu. E muitas vezes, aí é aquele alerta de não preocuparmos muitas vezes com determinadas situações do amanhã. Porque nós preocupamos, esquecemos muitas vezes do nosso estado em espírito, da nossa vivida espiritual. Muitas vezes a nossa correria do querer abastecer o nosso depósito, o nosso celeiro para o futuro, para o amanhã, esquecemos de abastecer o nosso celeiro espiritual. Esquecemos de guardar tesouros do céu, como o próprio Cristo diz, guardais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. E muitas vezes nós esquecemos, apenas passando nessa caminhada. Não só com relação aos filhos ou demais membros da família, mas também no ambiente profissional e nos ciclos do convívio social. Dar espaço à liberdade para que os outros façam as suas escolhas. Então nós devemos respeitar, também dar liberdade ao outro. Nós devemos também dar liberdade do outro se manifestar, de expressar e o seu desenvolvimento pessoal. Erros e acertos fazem parte do aprendizado. Mas eu não quero errar. Bem, primeiramente, se eu não quero errar, se eu não fosse errar, eu não estaria na Terra. Já a primeira coisa, porque a Terra é um aprendizado. E se aprende errando também. Então, naturalmente, nós não estaríamos no planeta certo, nós não estaríamos na habitação certa, se nós não errarmos. Nós podemos errar. Nós temos que nos dar o direito de errar, porém, corrigir esses erros e aproveitar a oportunidade para os acertos e o aprendizado para a nossa caminhada de evolução. Assumir a responsabilidade por eventuais falhas e faz parte do amadurecimento, nosso crescimento quanto espírito. Se sempre escolhemos pelo outro como forma de livrarmos da
preocupação, ele nunca vai ter firmeza e segurança para tomar suas próprias decisões. Então, vamos sempre respeitar o outro e decisões também. Então, livre-arbítrio, o direito de escolhas, como também queremos que sejamos respeitados com os nossos direitos de escolha. Então aí, nessa terceira lição, é observarmos a diferença entre preocupação e precaução. Na quarta lição também é dar aos outros a liberdade de escolha. E como quinta lição que nós conseguimos tirar desta situação, nos convida a uma reflexão profunda. Não estejamos inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo e cada dia basta o mal. Olhe bem, o Criador provê as criaturas como necessário, porquanto seria impossível à natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios de supri-la. Então, todos os meios para que nós consigamos corrigir nossos erros, para que nós consigamos suprir a nossa própria caminhada, para que nós consigamos crescer, a natureza, o Criador, Deus nos dá essa condição. Vede os pássaros do céu, voltamos novamente a essa narrativa do Cristo, vede os lírios dos campos. Além do mais, podíamos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e se deixássemos de preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina, que tudo acolhe. Ela nos convida a olhar para a criação do universo. O universo é perfeito. O universo é pródigo. O universo, ele é... Deus construiu o mundo em perfeição. Nós, porém, somos os usuários deste mundo que Deus construiu. Mas muitas vezes nós, em vez de usufruir dessa perfeição, nós procuramos o caminho inverso, destruindo o que é nos apresentado, o que é nos dado para essa própria caminhada. Fazendo escolhas indevidas, escolhendo em vez do caminho reto que vai nos levar à escada da evolução, escolhendo aquele caminho mais fácil que vai nos levar ao caminho do atraso, da perdição, no caminho, muitas vezes, do atraso da nossa própria caminhada espiritual. O Mestre Jesus queria dizer das palavras, olhar os lírios do campo, olhar os pássaros do céu, o Mestre queria dizer que essas afirmativas, que tudo que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo que somos. Em realidade, nós somos participantes da natureza em comum. Nós estamos tão em sintonia com a natureza como qualquer outro elemento que está dentro da natureza. Nós fazemos parte desse universo. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns, olhem bem, a mesma causa, elas cooperam para o benefício de outros. Elas cooperam. Agora, muitas vezes, nós, com o nosso livre-arbítrio, muitas vezes deturpado na própria caminhada, é que colocamos pedra no caminho, é que nos deparamos com situações e não conseguimos resolvê-las. Com consciência, com liberdade, com inteligência. Quando há confiança, existe fé. É aquela situação bem clara, né? A fé todos nós queremos, todos nós temos, mas a fé é construída. Não é uma receita de farmácia. A fé eu não vou adquirir em qualquer balcão de supermercados ou adjacentes, similares. Eu vou adquirir a partir da construção da minha evolução, a partir do meu querer, do meu trabalho, da minha própria edificação.
E essa fé ela abre fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos justamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Em todos os níveis de nossa vida. Saibamos ver a fé na doença. Sabemos ver a fé nas situações e calamidades que passam ao mundo. Tenhamos a fé no momento mais obscuro e mais difícil que se apresenta na nossa própria vida. Mas vamos raciocinar, vamos usar ela com a razão e vamos saber que tem finalidade tudo que está se encaminhando, todas as pedras ao longo da nossa própria vida. Que nada é por acaso, tudo está em sintonia e harmonia. Vamos ocupar cada vez mais o espaço de nossa mente com pensamentos de gratidão. Não vamos utilizar o pensamento do negativismo. Não vamos usar na nossa caminhada o pensamento de que tudo vai dar errado, de que nada está dando certo na própria vida. Vamos usar a gratidão, agradecer pelas oportunidades, agradecer pelo bem, agradecer pelo sofrimento e por tudo que nos é colocado ao longo da caminhada, as pedras do nosso caminho, removê-las e fazer dela uma estrada de prosperidade. Vamos ter confiança e afastando os tentáculos nocivos da preocupação. Vamos nos preocupar com o presente. Vamos tirar as pedras do caminho do presente. As pedras que nós muitas vezes achamos que estarão lá no futuro, no nosso caminho. Vamos esperar o tempo certo. Com certeza nós receberemos a orientação, as condições para removê-las lá adiante. Vamos remover as que estão aqui hoje. Porque o melhor momento da nossa vida, o melhor momento da minha vida, da sua vida, é o hoje. Foi o que Deus nos deu de presente. Ele deu essa reencarnação, Ele deu para nós a oportunidade de nós refazermos, muitas vezes, reconstruirmos a nossa própria história. E é isso que nós precisamos ter. A mente serena, que permite que as ideias fiquem mais claras, que surja em nós um sentimento maior de coerência, que a amplitude, a nossa ampla capacidade de analisar as perspectivas visíveis para a solução de qualquer tipo de acontecimento, de qualquer situação que se apresente ao longo da própria caminhada. Muitas vezes nós achamos bonito como o outro resolve os problemas da sua própria vida, como ele é sereno, como ele apresenta uma confiança, uma fé, e eu não consigo. Por que duvidas, homens de pouca fé, diz o próprio Cristo? Se nós temos a fé, a semente dentro de nós, nós também temos essa condição. E Cristo diz, fareis prodígios. E nós devemos aceitar. Uma vida melhor, mais tranquila e satisfatória não é decorrente de ausência de problemas. Olhe bem, uma vida melhor, uma vida tranquila, não ausência de problemas, uma vida futura, não vai dizer que nós vamos ter problemas. Claro que vamos. Porém, nós saberemos como resolver esses problemas. Por eu ser espírita, ser cristão, não me faz diferente dos problemas do muçulmano, do budista ou de qualquer outra religião. Não, eu terei problemas inúmeros. Porém, o que faz diferença é a forma com que eu encarar os problemas e com que eu encarar frente a frente a razão. Como Kardec disse sobre a fé. Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Pois sobre a ocorrência deles, em relação aos problemas, não temos controle a maioria das vezes.
ainda tenhamos tido participação na criação do problema, uma análise isenta de preocupação sempre vai nos trazer a melhor forma de resolver a questão para se livrar da preocupação. Portanto, viver bem não depende de não ter problemas, mas saber resolvê-los com serenidade, evitando que a preocupação se torne problema. Então, essa é uma reflexão clara, um convite absoluto. Viver não depende de não ter problemas, mas saber resolvê-los com serenidade, evitando que a preocupação se torne um problema. Então, muitas vezes, nós falamos em preocupação, esquecemos que nós temos que nos preocuparmos com o presente, com o hoje. Vamos deixar nossas inquietações com o futuro para o futuro. Quando ele vier, vamos enfrentá-lo cara a cara, frente a frente. Mas vamos resolver os nossos problemas do presente, vamos resolver as nossas situações de hoje, as nossas situações do aqui e do agora. E para finalizar, eu deixo uma mensagem de reflexão para cada um de nós. Muitas vezes hesitamos em mudanças e, no entanto, desejamos um novo começo na primavera. Por que não segurar como as plantas? Elas ficam com suas raízes, mas florescem todos os anos e sempre um pouco diferente. Então, elas florescem todos os anos, sempre um pouco diferente. Assim, caminha a nossa própria vida. Então, vamos no hoje, no aqui e no agora, buscarmos os caminhos para crescermos, evoluirmos. Buscarmos o perdão e sermos perdoarmos. Buscarmos a paz, mas termos a paz e sermos os agentes da paz. Buscarmos a justiça social, mas sermos justos com a sociedade e com os nossos e conosco mesmo. E termos dentro de nós a fé, a esperança e a caridade. Que a mensagem, a palavra de Cristo, fique em nossas mentes e principalmente em nossos corações. E assim, meus irmãos internautas, que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, vamos nesse momento centrar os nossos pensamentos, volvê-lo a Deus, pedir em espírito e verdade a sua proteção. Senhor Pai, olhe para nós com a sua face, derrame sobre nós a sua bênção, com o seu amor, estimule nosso coração, a nossa caminhada de renovação ao trabalho, ao bem comum e ao exercício de teus desígnios. Que possamos ser agente da paz, agente de transformação, mas antes de sermos agente de transformação, sejamos agente da nossa própria transformação. Senhor, obrigado pela luz, pelo amor, pela serenidade. Obrigado pela família. Obrigado pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade da água, a oportunidade da luz. E seja conosco nessa semana em nossas próprias vidas. Que assim seja.